editor de texto já comentei, ilustração vetorial comentei. Ele tem dentro de si, carrega consigo a possibilidade também, além de trabalhar com os elementos de vetor, trabalhar com elementos de imagens que a gente chama de rasterizadas, que são mapas de pixel, né? Com uma fotografia, por exemplo. A fotografia não é um elemento vetorial, ela é um conjunto de pontinhos com informação RGB, compondo a sua... e o mapa dessa imagem resulta numa imagem, assim como eu coloquei lá aquele carinha lá, o Tom Rosendahl. Aquilo lá é uma imagem, ó. Isso aqui é uma imagem rasterizada, ela tem uma resolução fixa, estática. Se eu aproximar, eu vou observando os quadradinhos que a compõem. É uma imagem típica com uma fotografia, né? Então, em imagens desse tipo, eu tenho a possibilidade de estar fazendo alguma interferência direta na imagem, né? É o que a gente chama de estar trabalhando como um editor de imagens, similar ao que faz um programa como o GIMP, né? Que muitos de vocês já devem ter usado, ou seus similares comerciais, Paintbrush e os que tem por aí também. Então eu posso simplesmente chegar aqui e falar, eu quero desenhar em cima dessa imagem. E aí eu falo com que cor eu quero desenhar, com que tipo de pincel eu quero fazer a minha interferência, com que cor eu quero criar. Né? Não sei, vamos pegar um exemplo aqui, vou fazer uma coisa simples. Eu vou desenhar uma auréola nele aqui. Não sei. Isso é uma interferência que está na imagem, né? Com a resolução que a imagem possui. Isso está sendo aplicado diretamente na minha imagem. E isso pode ser de diversos tipos, pode ser uma coisa, um espalhamento da imagem, assim. Tem vários tipos de ferramentas que fazem alterar uma imagem. Qual a vantagem disso estar trabalhando no 3D? É fazer um retoque para alguma coisa numa textura de algum objeto. Eu tenho lá um ladrilho, quero fazer um ladrilho para uma casa, eu posso fazer o desenho como eu bem entender. Quero só tirar a marca d'água aqui do Get Image, sei lá, que tem um negócio aqui, eu clono uma imagem com a outra, copio o valor de cor aqui, pincelo em cima. Então eu tenho aqui uma certa capacidade de estar trabalhando na imagem rasterizada, onde com essas ferramentas de desenhar, de suavizar aqui, por exemplo, está muito serrilhado aqui, eu dou uma suavizada, ou de dar essa espalhada aqui, ou de, se eu tiver uma imagem embaixo, usar ela como uma ferramenta de clone, para estar combinando duas imagens. Todos esses meus pincéis que eu utilizo para fazer aqui tem alguns valores, como a opacidade que eu faço. Por exemplo, eu pintei aqui de amarelo, estou com uma opacidade assim, mas eu posso dar uma opacidade menor ainda e fazer um desenho mais ralinho. Fazer uma opacidade menor ainda, tá? Ou uma opacidade cheia, vai ficar totalmente amarelo. Eu tenho o tamanho desse meu pincel. Posso fazer um retoque bem pequenininho, por exemplo. Isso está feito em pixels, né, no valor de pixels. O caimento desse meu pincel, enquanto ele é duro ou não, e o espaçamento entre esses elementos. Se você observar cada um desses parâmetros que eu citei, tem um pezinho aqui do lado, que quando se utiliza algum dispositivo de desenho próprio para quem trabalha com elementos gráficos, uma mesa digitalizadora, esses elementos são sensíveis à pressão da canetinha, né? Então, por exemplo, se eu quero que a opacidade dele seja definida pela pressão, eu aciono aqui, quanto mais forte eu aperto a minha canetinha no meu dispositivo de desenho, mais opaco é o elemento que eu estou desenhando ou pintando aqui. Se eu quero com que o tamanho do meu pincel seja determinante com a pressão do meu dispositivo de entrada, eu aciono aqui, então quanto mais forte eu aperto, maior a largura do meu pincel, ou mais leve, vai ficando menor. Então esses parâmetros também se valem da questão da pressão de um dispositivo de entrada
com a mesa digitalizadora, né? Então, quando eu estou pintando aqui na minha imagem, se algum elemento no meu espaço tridimensional utiliza essa imagem como textura, naturalmente aquele meu tom Rosendal que estava aqui naquela cena, ele não está mais assim, ele já está todo amarelinho, está todo deformado aqui, né? Porque eu estou pintando a imagem que esse plano de cá, esse plano tridimensional, está utilizando essa imagem como textura. Tá? E outros objetos que utilizassem essa imagem como textura também seriam afetados pelas intervenções que eu fizesse nessa imagem. Quando eu carrego isso aqui, eu também posso, assim como eu pintei na imagem e isso afeta os objetos que se valem daquela textura, eu posso naturalmente também estar pintando diretamente no objeto tridimensional, né? Porque às vezes eu tenho uma perspectiva mais interessante de trabalhar se eu tiver pintando direto no meu elemento tridimensional, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, todos devem meio que se lembrar dele de algum Star Wars da vida. Ele tem uma geometria, né? Cadê ele aqui? E ele está texturizado por uma imagem, que é essa aqui no caso é o olho. Vamos pintar o olho aqui para ficar bonitinho. Vamos pintar um olho de vermelho. Pincel mais suave, um tamanho maior. Vamos ver como fica aqui. Né? Então um retoque aqui que eu estou fazendo na imagem. Eu posso fazer isso aqui, mas eu também posso pintar isso aqui direto. Fazer essas minhas intervenções. Vou tentar abrir um espaço visual maior aqui para vocês verem as ferramentas da pintura. Da mesma forma que eu estava pintando a imagem, que vale a textura dele, eu posso estar pintando aqui direto no modelo tridimensional. Como os dois lados do meu modelo estão utilizando a mesma imagem, a intervenção que eu faço em um dos lados se aplica ao outro necessariamente. Eles estão usando a mesma imagem. Estou azulando aqui um pouco esse cidadão, pintar um pouco a orelha dele de azul, e posso me valer dos mesmos elementos de transformação da imagem que eu estava usando lá. Questão de desenhar, de fazer um espalhamento um pouco da imagem aqui. Vou pôr uma opacidade maior aqui para vocês verem o efeito. Tá? Todas essas questões também, trabalhando a cor, um processo de adição, de mistura, de subtração, análogo ao que se utiliza para fazer uma pintura num elemento, num programa de imagem como o GIMP, por exemplo. Então eu posso estar pintando esse cara aqui, posso estar retocando, posso estar trabalhando na imagem rasterizada que texturiza os elementos. Por isso que eu digo que eu tenho aqui uma suíte de tratamento de imagem também, de estar influenciando e alterando o mapa de pixels que texturiza os meus elementos gráficos.